Ok, estamos gravando. Bom, então é o caderno de história do estudante, apostila do ensino médio, o volume 3. A unidade que nós iremos estudar hoje é a unidade número 3, dando continuidade às aulas anteriores. E o tema, eu havia dito que era o tema 2, mas não. Hoje nós vamos abordar assuntos relacionados ao tema 3, a Guerra Fria. Página 76. Bom, eu vou começar a fazer a leitura aqui desse trecho e conforme eu fizer a leitura, eu vou interrompendo e fazendo explicações a respeito de conceitos fundamentais ou de eventos paralelos que fazem parte do mesmo contexto, mas que não estão apresentados de maneira aprofundada na própria apostila. Então, como eu disse, o tema é o 3 e o objeto de estudo nessa aula é a Guerra Fria. Bom, então acompanhem comigo aí. Às vésperas do fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos demonstraram ao mundo que dominavam a tecnologia nuclear, ao lançarem 2 bombas atômicas sobre 2 cidades do Japão, a cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki. Em 1945, já ao final da Segunda Guerra Mundial. Para alguns analistas, essa foi uma atitude de demonstração de força diante de um inimigo que estava prestes a surgir. E que inimigo era esse? A União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi sendo estabelecida no território onde originalmente e historicamente se constituiu o Império Russo e que foi constituída por 15 repúblicas após a Revolução Russa em 1917. 4 anos depois, os soviéticos, a União Soviética, iniciaram a aquisição da bomba e iniciaram a formação de um forte arsenal nuclear. Então, os soviéticos também desenvolveram a tecnologia necessária para a produção de armas nucleares, assim como os estadunidenses. E a partir de então, se inicia um período na história do mundo, através do qual a possibilidade de um confronto nuclear torna-se cada vez mais efetiva, na medida em que União Soviética e Estados Unidos eclodem do cenário da Segunda Guerra Mundial como 2 superpotências com capacidade militar e bélica jamais vistas na história humana. Haja vista que ambas passam a dispor de armas nucleares que são armas de destruição em massa com alto potencial destrutivo. E mais do que isso, União Soviética e Estados Unidos tornam-se superpotências de blocos de países com sistemas político-econômicos completamente antagônicos um ao outro. E nós vamos tentar entender as razões fundamentais deste antagonismo ao longo dessa exposição. Então, 4 anos depois, os soviéticos anunciaram a aquisição da bomba e iniciaram a formação de um forte arsenal nuclear. Em pouco tempo, Grã-Bretanha, liderada pela Inglaterra, França e China também ingressaram na corrida armamentista. Passaram a canalizar esforços e financiar o desenvolvimento de pesquisa científica e o desenvolvimento de tecnologia para também conseguirem
produzir armas nucleares. E a partir de então, o risco de uma destruição mútua parecia cada vez mais iminente, isto é, a possibilidade de que uma terceira guerra mundial ocorresse seria acompanhada da probabilidade de que ela fosse travada com o uso de armas nucleares, de armas de alto potencial destrutivo e, portanto, armas de destruição em massa, o que significaria a possibilidade de destruição da civilização em escala mundial, uma vez que tanto Estados Unidos quanto a União Soviética, ao longo do tempo, nos anos 60 e 70, produziram uma quantidade de ogivas e mísseis intercontinentais equipados com ogivas nucleares suficiente para destruir o planeta pelo menos 3 vezes, sem contar a quantidade de bombas atômicas produzidas e construídas pelos outros países que também desenvolveram esse tipo de tecnologia. Então, este é o contexto inicial daquilo que nós chamamos de Guerra Fria. Portanto, o mundo estava dividido em 2 blocos, né, com 2 modelos opostos, 2 modelos de sistemas político-econômico opostos. E por que essa oposição? Porque não havia a possibilidade de que diplomaticamente eles pudessem estabelecer acordos de cooperação mútua, tratados de cooperação e pudessem conviver de maneira pacífica e construtiva. A razão pela qual isto não parecia possível está relacionada com as características dos 2 sistemas político-econômicos de ambos. Como vocês sabem, o bloco de países liderados pelos Estados Unidos compunham um bloco de países cujo sistema de organização político-econômica é baseada no sistema capitalista. E no sistema capitalista impera a propriedade privada dos meios de produção. Isto é, os meios de produção são propriedade privada, eles são apropriados privadamente por um pequeno grupo da sociedade. O que são meios de produção? Terra, minério, energia, transporte, comunicações, moeda, juros, máquinas, instalações e força de trabalho. Tudo isso são meios de produção. Quando nós falamos em propriedade privada dos meios de produção, nós não estamos nos referindo à casa do João ou ao carro da Maria. Não se trata disto. Trata-se de meios de produção, fábricas, fazendas, bancos, etc. Num país capitalista, num país organizado em função do sistema capitalista, os meios de produção são propriedade privada. Portanto, a riqueza gerada através do trabalho exercido nesses meios de produção é apropriada privadamente. Isto é apropriada por um pequeno grupo de pessoas que constituem a sociedade. Toda a riqueza gerada por camponeses nas fazendas, que são meios de produção privado, toda essa riqueza é apropriada pelos proprietários privados desses meios de produção, isto é, pelos donos dessas fazendas. Esta riqueza gerada pelo trabalhador do campo não fica com o próprio trabalhador. Ela é apropriada privadamente pelo dono da fazenda. Essa é uma característica fundamental de países organizados em função do sistema capitalista. Já no modelo político-econômico implantado na Rússia e nas 15 repúblicas que constituíram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ao longo dos anos 20 e 30 do século XX, a propriedade privada foi paulatinamente sendo abolida e paulatinamente foi sendo implantada a nacionalização dos meios de produção com base no controle dos órgãos do Estado.
Esse é um modelo de socialismo com base no controle dos órgãos do Estado, no controle do Estado, por exemplo, a estatização do sistema político-econômico. O que significa dizer que as terras, as fábricas, os bancos, etc., não têm mais proprietários. Terras, bancos, fábricas, etc., passam a ser geridos pelos funcionários que trabalham nos órgãos de planejamento do Estado. Não tem dono. Portanto, a riqueza gerada pela força de trabalho humana que desempenha as suas funções nas fazendas e nas fábricas e assim por diante, nesse modelo de socialismo de Estado implantado na União Soviética, passa a ser controlada pelos órgãos do Estado, cujo objetivo inicial seria redistribuir esta riqueza em função e em modo de serviços públicos à população, de modo que a população passe a ser contemplada com aquilo que muitos economistas chamam de salário indireto. Isto é, se você tem uma escola estatal e você não precisa pagar mensalidade para estudar nessa escola, e o salário dos professores, funcionários e equipe são pagos pelo Estado, você está recebendo, na verdade, um salário indireto, porque você não paga a mensalidade, portanto, você não retira parte do seu próprio salário para custear um serviço como esse, porque ele é oferecido e custeado pelo Estado através da expropriação da riqueza gerada pelos trabalhadores nos meios de produção que foram coletivizados e colocados sob o controle do Estado. Para vocês, essas duas características fundamentais desses dois sistemas político-econômicos ficaram claras ou há algo que vocês não entenderam até aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre essas características fundamentais entre esses dois sistemas políticos econômicos? Gostaria de algum esclarecimento antes de continuarmos? Não? Então vamos continuar. Bom, então esta era uma das razões pelas quais eram sistemas político-econômicos opostos. Não se trata mais do conflito e da competição característica da expansão das potências capitalistas europeias seguidas pelos Estados Unidos e pelo Japão. O conflito entre elas, anterior à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, tratava-se de predomínio e competição pela conquista e pelo controle de territórios e recursos naturais e domínio de mercado. Eram potências capitalistas industrializadas que controlavam a ciência, a tecnologia e o poderio militar no mundo, no globo, e que estavam competindo pelo controle de territórios, recursos naturais, zonas de fornecimento de matérias-primas, de exploração de mão de obra barata e de mercado consumidor. Esse contexto da Guerra Fria já é diferente. Não se trata da competição por mercado de consumo e nem por recursos naturais em função de um livre mercado ou de uma livre competição de mercado em âmbito mundial. Mas tratava-se da expansão de dois sistemas político-econômicos completamente opostos. Porque no sistema político capitalista é possível existir um grupo da sociedade que tem a propriedade privada sobre os meios de produção e que, portanto, através da propriedade pode acumular riqueza através da exploração do trabalho assalariado. Portanto, pode acumular fortuna, pode enriquecer através da exploração do trabalho assalariado que ocorre nesses meios de produção que são propriedade privada. Então, há um conjunto da população que se constitui como uma classe social, que são os burgueses,
né? Por sua vez, os capitalistas, que têm a propriedade privada sobre os meios de produção. Já nos países socialistas, como a União Soviética, não havendo mais propriedade privada sobre meios de produção, nenhum grupo da sociedade poderia se constituir como uma classe social dominante a partir do usufruto e do controle sobre os meios de produção. E, portanto, não poderia haver uma classe social que realizaria a exploração do trabalho assalariado e, portanto, a acumulação de riqueza privada. Obviamente que nos países capitalistas, os burgueses se opunham frontalmente a qualquer possibilidade de socialização dos meios de produção, porque a socialização dos meios de produção significaria não existir mais burguesia, não existir mais burgueses, portanto, não existir mais a possibilidade de acumulação de riqueza privada através da exploração dos trabalhadores, da exploração do trabalho. Então, por essa razão, os burgueses, os capitalistas, se colocavam frontalmente contrários a qualquer possibilidade de socialização, a qualquer possibilidade de implantação de um sistema político-econômico de caráter socializante. E, portanto, esta é uma das razões pelas quais nós falamos em termos de modelos opostos, de um antagonismo, um antagonismo que cria uma contradição entre ambos que é insolúvel, uma contradição de caráter eminentemente insolúvel. E este era o cenário do mundo no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. E é o cenário que nós chamamos o contexto da Guerra Fria. Então, vou retomando aqui o texto da apostila. O fim da Segunda Guerra Mundial foi imediatamente marcado por uma nova política bipolar, né? A bipolaridade estabelecida na geopolítica mundial, né? O polo capitalista e o polo socialista, que seria centrada durante décadas em torno de dois grandes polos de poder. Os Estados Unidos, né? País que se tornou líder com a derrocada das potências imperialistas europeias, França, Itália, Inglaterra, Alemanha, em função da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, e a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, país líder dos países do bloco socialista. De um lado, os Estados Unidos defendiam o capitalismo, argumentando que ser o sistema que melhor representava os valores democráticos e os princípios da liberdade econômica. Liberdade econômica aqui significa direito à propriedade privada, existência da propriedade privada sobre meios de produção e a possibilidade de que um indivíduo torne-se proprietário de uma fazenda, por exemplo, ou de uma fábrica, e através dessa propriedade possa explorar a força de trabalho de trabalhadores que vão gerar riqueza, que vai se transformar em sua riqueza privada, em sua riqueza pessoal. Esse é o sentido de liberdade econômica. É um dos sentidos da expressão liberdade econômica nesse caso aqui. Do outro lado, a União Soviética defendia a estratégia socialista era a única resposta ao domínio crescente da burguesia. Domínio crescente da burguesia internacional no sentido da dominação da burguesia como classe social sobre os seus estados nacionais, como nós vimos na decorrência da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, por processos históricos por meio dos quais os burgueses, ao dominarem os seus estados nacionais, direcionaram a sua política nacional para o fortalecimento militar a fim de estabelecer domínio territorial sobre territórios no continente africano e no continente asiático, uma vez que a América Latina já vinha sob controle desde os tempos da colonização,
né? Séculos XVI, XVII em diante. E a solução para os problemas gerados pela desigualdade social, né? Então, voltando ao texto, a União Soviética defendia que a estratégia socialista era a única resposta ao domínio crescente da burguesia internacional, e a solução para os problemas gerados pela desigualdade social e pelas contradições do capitalismo. Desigualdade social, nesse caso aqui, diz respeito à maneira pela qual a riqueza é gerada e a maneira pela qual ela é distribuída ou dividida em países cuja organização se dá em função do sistema capitalista, ou em função dos interesses e necessidades da classe dominante, isto é, da burguesia. Por que desigualdade? Os camponeses, trabalhando na terra, eles criam a riqueza. Uma vez que essa riqueza é criada, ela é propriedade privada do proprietário dos meios de produção, do dono da fazenda. Ao ser transformada em mercadoria e ao ser negociada no mercado, essa riqueza é transformada em riqueza pessoal, riqueza monetária e financeira do proprietário. Portanto, uma pequena parte da riqueza gerada pelos trabalhadores fica com eles próprios, em forma de salário. E a grande parte da riqueza que eles geram com o seu próprio trabalho não fica com eles, fica com o proprietário dos meios de produção. Para os socialistas do século XIX e início do século XX, isso significava a decorrência de uma desigualdade social, ou a decorrência de uma sociedade cujo modelo é fundamentado na desigualdade social entre as classes. E esta era a crítica que eles faziam ao longo da segunda metade do século XIX e início do século XX, até a ocorrência da Revolução Russa. E aqui na apostila é mencionado as contradições do capitalismo. Que contradições? O que isso significa? Eles afirmavam que os interesses da burguesia e do proletariado são antagônicos. Proletariado é a classe social que, em países organizados em função do sistema capitalista, constitui todos os trabalhadores assalariados, o conjunto dos trabalhadores assalariados. Todos aqueles que não têm propriedade privada sobre nenhum meio de produção e que, para sobreviverem numa sociedade capitalista, precisam negociar as mercadorias que possuem no livre mercado capitalista. Que mercadoria o trabalhador tem para negociar no livre mercado? O tempo e a energia da sua força de trabalho, que é negociada no mercado de trabalho e que é contratada ou remunerada na forma em geral, na forma de salário. Salário significa também custo de produção, não só renda familiar ou renda do trabalhador, mas também custo de produção, né? Parte do custo de se produzir um pé de alface numa fazenda privada, com propriedade privada, se dá em função do valor do salário que os trabalhadores que produziram esse pé de alface irão receber. E, portanto, o valor social desta mercadoria será determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessária para se produzir esse pé de alface, assim como pelo salário direto que o camponês receberá, criando essa riqueza na fazenda em que ele trabalha. Só que essa fazenda não é a única a existir. Além dessa fazenda do João, existe a fazenda do José, da Maria, da Joana. Existem outras centenas de fazendas produzindo milhares de pés de alface. E esses milhares de pés de alface dessas centenas de fazendas estarão competindo pela sobrevivência no livre mercado capitalista.
Quem oferecer o melhor pé de alface ao preço mais baixo terá vantagens competitivas no livre mercado em comparação ao seu concorrente. Portanto, esta é uma outra característica de uma sociedade capitalista, o livre mercado e a livre concorrência. A livre concorrência determina que aquele que não for capaz de sobreviver à competição acabará sendo eliminado do mercado, acabará sendo extinto. O que significa que a Joana vai ter que produzir um pé de alface com a melhor qualidade e disponibilizá-lo no livre mercado ao menor preço, para que ela consiga sobreviver à competição que o João, o José e a Maria exercem sobre ela. Desse modo, um dos meios através dos quais a Joana pode oferecer um pé de alface a um preço mais competitivo é pagando salários menores para os seus trabalhadores, para os camponeses que irão produzir de fato o pé de alface. Já para os trabalhadores que irão produzir de fato o pé de alface, a melhoria de vida está indissociavelmente relacionada ao aumento da remuneração do seu trabalho. Porque se eles não têm propriedade sobre nenhum meio de produção, eles não podem desenvolver nenhuma outra ocupação na sociedade de livre mercado capitalista, a não ser a ocupação de venda e negociação da sua força de trabalho. Portanto, o aumento da sua renda familiar e, por conseguinte, a melhoria do seu bem-estar social está indissoluvelmente associada ao aumento da sua remuneração obtida com o seu trabalho, isto é, o aumento do valor do seu salário. Nós temos aí, portanto, interesses e necessidades antagônicos. A Joana precisa baratear o custo de produção para sobreviver à competição do livre mercado. O Zezinho, que é um camponês que está lá plantando e colhendo pé de alface para a Joana, ele precisa de um salário maior para garantir a seus filhos e a sua família e a si próprio uma condição de bem-estar social e de bem-estar familiar melhor do que a que ele possui atualmente. Ele quer aumento de salário e a Joana quer diminuição do salário para baratear o custo de produção. Os interesses são antagônicos, eles não são harmônicos, eles são conflituosos. E isto em função não do que a Joana pensa ou do que o Zezinho pensa, em função das características de funcionamento do próprio sistema capitalista. Que característica é essa? A característica segundo a qual o mercado deve ser livre e fundamentado na livre competição, através das quais aquele que não pode sobreviver à competição será eliminado do mercado. Para Joana não se tornar proletária e permanecer como burguesa e capaz de explorar o trabalho dos trabalhadores e acumular a sua riqueza privada, ela tem que permanecer na condição de proprietária privada operando no livre mercado. Se ela não conseguir sobreviver à competição, ela poderá perder o seu capital, isto é, perder a sua fazenda e se proletarizar, se tornar uma trabalhadora assalariada como os demais. Portanto, ela fará de tudo para diminuir os custos de produção. Então, essa é uma das razões pelas quais está escrito aqui na apostila as contradições do capitalismo, segundo, obviamente, a ótica de análise dos socialistas. Ficou claro aqui para vocês os fundamentos dessa contradição entre a classe social da burguesia e a classe social do proletariado em sociedades organizadas em função do sistema capitalista? Isso ficou claro para vocês? Bom, aqui no chat, se vocês rolarem a barra, no início do chat, eu coloquei o link do Google Forms para vocês registrarem a presença nessa aula de hoje.
Então, não se esqueça de clicar no link que eu coloquei aqui no chat posteriormente, para vocês registrarem a sua presença nesta aula. Bom, então o mundo era o mundo pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, era um mundo bipolarizado. E essa bipolaridade, liderada pelos Estados Unidos e pela União Soviética, foi traduzida em termos militares na constituição de duas alianças militares. Então, vendo aqui na apostila, em 1949, foi criada em Washington, capital dos Estados Unidos, 4 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, a OTAN, Organização Tratado do Atlântico Norte, que envolvia Estados Unidos, a França, a Inglaterra, Itália e outros países da América Central, da América Latina. E em 1955 foi estabelecido o Pacto de Varsóvia. Varsóvia é uma cidade da Polônia, do leste europeu, região que foi libertada pelos exércitos soviéticos ao longo do processo de combate à invasão nazista que havia dominado todos esses países do leste europeu e que posteriormente havia inclusive invadido a própria União Soviética. Vou mostrar aqui para vocês algumas fotos. As fotos que vocês estão vendo aqui são fotos de bombardeios aéreos em cidades europeias durante a Segunda Guerra Mundial. Essa foto aqui é Stalingrado. Stalingrado era uma cidade soviética. Ela foi maciçamente bombardeada pela força aérea da Alemanha nazista, uma vez que a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, determinou a invasão da União Soviética em 1942 ou 43, não me recordo exatamente agora. Vou perguntar para os universitários aqui. Então aqui a foto é Stalingrado, uma cidade soviética, vocês veem os prédios, os edifícios em ruína devido aos bombardeios. A Rússia soviética, em Stalingrado, ocorreu a maior batalha da Segunda Guerra Mundial. Só nessa cidade, só para defender a cidade da invasão da Alemanha nazista, durante o processo de resistência e de tentativa de dominação, estima-se que, avalia-se que morreram, houve 2 milhões de mortos nesse processo de tentativa de domínio e de resistência à tomada da cidade de Stalingrado. Felizmente, os soviéticos venceram, conseguiram resistir à invasão, à tomada da cidade, e a partir da Batalha de Stalingrado, os soviéticos tornam-se capazes de empurrar as tropas da Alemanha nazista de volta em direção à Alemanha. E eles vão conquistando territórios e obtendo vitórias perante os exércitos e as forças nazistas, da Alemanha nazista e seus aliados. E com isso, obtendo essas vitórias, eles vão empurrando os exércitos alemães de volta em direção à Alemanha, e nesse processo eles vão libertando diversos países do leste europeu que haviam sido conquistados e dominados pela Alemanha nazista. E nesse processo de libertação, passa-se a estimular, a financiar e a empoderar grupos sociais de socialistas nesses países do leste europeu, de modo que revoluções e tomadas de poder nesses países passam a ocorrer maciçamente
a ponto de, com o final da Segunda Guerra Mundial, o leste europeu tenha se encontrado como um território cujos países haviam passado por uma tomada de poder e sido transformados em países com modelos de socialismo de tipo soviético, de modo que o leste europeu até o extremo leste da Rússia havia se tornado um território cujos países eram modelos de socialismo soviético. Essa aqui é uma outra foto da Batalha de Stalingrado. Aqui vocês veem os combates terrestres. Aqui uma comparação à cidade de Stalingrado à esquerda, né? Uma foto tirada em 1937 e a foto à direita, né, após os combates e os bombardeios, como ela ficou, né, em função dos bombardeios e dos combates com a tentativa da Alemanha nazista de conquistar a União Soviética e dos soviéticos resistirem à ocupação. Aqui abaixo, mulheres, soldados dos exércitos soviéticos. Aqui uma foto da tomada da Normandia, do desembarque de tropas aliadas na Normandia, nas costas litorâneas da França. Aqui um bombardeio de navios sobre ilhas japonesas. Aqui a foto de tanques da Alemanha nazista no processo de invasão do território da União Soviética. E ao lado, mulheres operárias soviéticas numa fábrica de armamentos, como um esforço de guerra para resistir à ocupação nazista. Aqui Hitler sendo saudado, né, pelos seus oficiais e sendo saudado por jovens da juventude hitlerista. Aqui judeus em campos de concentração e extermínio. Na Polônia, na Alemanha nazista, na Polônia invadida e sob domínio da Alemanha nazista. E aqui judeus fotografados com a libertação de campos de concentração na Polônia e os estados de saúde física e mental que vocês podem verificar na fotografia. Então, só nesse processo de resistência à invasão da Alemanha nazista, de combate às tropas da Alemanha e de contraofensiva por parte do exército soviético, apenas da União Soviética estima-se que morreram aproximadamente 20 milhões de soviéticos, sem contar as demais populações e demais nacionalidades e países do continente europeu, que participaram diretamente da guerra em si. Então, na cidade de Varsóvia, no leste europeu, que estava organizado em função do modelo de socialismo de tipo soviético e sob o domínio da União Soviética, foi constituído, portanto, o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar entre os países do leste europeu e a União Soviética e demais aliados, para fazer frente à OTAN, né, a aliança militar da OTAN, liderada pelos Estados Unidos. Bom, isso se replicou de diversas formas no mundo, através da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã,
da Revolução Cubana e de outros episódios. Nós já estamos a 10 minutos do final da aula. Há algo aqui que vocês não entenderam? Há algo que não ficou muito claro para vocês e que vocês gostariam de esclarecer antes de nós continuarmos? Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui no chat que eu consigo ler e responder. Bom, nesse contexto de divisão mundial, havia uma edificação que era símbolo dessa divisão europeia e mundial, que era o Muro de Berlim. O muro construído na cidade de Berlim, capital da Alemanha. Um muro que separava o território da cidade de Berlim sob domínio da União Soviética, uma vez que a União Soviética foi o primeiro país, a primeira força militar a chegar em Berlim, capital da Alemanha, e os setores destinados ao controle dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. Portanto, para dividir a cidade de Berlim entre esses 4 setores, ou entre os setores controlado por potências capitalistas e o setor controlado pela União Soviética, foi construído um muro. A própria população da Alemanha, a população alemã da cidade de Berlim, foi dividida e separada através desse muro, chamado Muro de Berlim, que passou a ser construído em 13 de agosto de 1961 pelo governo socialista alemão, na medida em que a porção oriental da Alemanha, assim como a porção oriental da cidade de Berlim, foi conduzida à implantação de um modelo de socialismo de tipo soviético sob o domínio e a liderança da União Soviética, enquanto que a porção ocidental da Alemanha ficou sob o controle dos Estados Unidos e indiretamente da Inglaterra e da França, e portanto permaneceu como capitalista. Esse muro passou a simbolizar, né, como eu disse, de fato, a divisão entre o Ocidente e o Oriente Europeu, isto é, a porção ocidental do continente europeu e a porção oriental. A porção ocidental permaneceu sob a égide do sistema capitalista controlado e liderado pelos Estados Unidos, e a porção oriental passou por um processo de estabelecimento de modelos de socialismo de tipo soviético sob a liderança e o controle da União Soviética. Havia muitas contradições entre a ideologia defendida e a política praticada por cada uma dessas duas superpotências. Contradições. O governo estadunidense, que se autoproclamava defensor dos valores democráticos, fomentou, por meio dos serviços de espionagem, né, serviços de espionagem de órgãos do Estado, né, vocês já ouviram falar na CIA, Central de Inteligência Americana, ou na KGB, que era um órgão do Estado soviético destinado ao monitoramento e à espionagem e ao desenvolvimento de estratégias militares. Fomentou a investigação e a devassa, né, da vida de milhares de cidadãos estadunidenses ou de estrangeiros vivendo nos Estados Unidos, acusando-os de comunistas ou simpatizantes do comunismo. Essa política, liderada pelo senador republicano Joseph McCarthy,
ficou conhecida como macartismo e foi responsável pela criação de um clima de delação, né? Se estabeleceu por meio das emissoras de rádio, das emissoras de TV, do cinema, das revistas, dos jornais, a figura dos comunistas como inimigos do ideal de vida estadunidense. E todos aqueles que fossem simpatizantes do comunismo ou que se declarassem como comunistas, imediatamente eram classificados como inimigos. E nesse processo de delação e de perseguição, muitos deles eram denunciados e levados às comissões do Congresso, caso fossem cidadãos de reputação pública, como por exemplo Charles Chaplin. Talvez vocês conheçam Charles Chaplin, né? Um dos cineastas mais geniais que já existiram. Ele sofreu esse processo de perseguição na medida em que muitos dos filmes dele tinham como roteiro, como roteirização, uma crítica às condições de vida da população estadunidense, inclusive dos trabalhadores, dos operários e operárias estadunidenses. A crítica sobre as condições de vida, as condições de exploração, as condições de miséria que viviam nos Estados Unidos, que vivia-se nos Estados Unidos, inclusive em função da própria crise econômica de 1929. Então, ao fazer essa crítica, automaticamente era acusado de ser comunista, e sendo comunista era inimigo e devia ser eliminado de algum modo, né? Então, a isso nós damos o nome de macartismo. Isso gerou uma onda de histeria, né? Histeria coletiva, né? Reação emocional descontrolada em função do medo que era incutido nas pessoas a respeito do comunismo, e um clima de perseguição política em vários setores, inclusive nas artes, né? Dezenas de artistas, intelectuais, professores, jornalistas, sindicalistas foram presos, processados ou perderam seus empregos durante a década de 1950. O Partido Comunista Estadunidense foi perseguido. Na política externa, em nome da manutenção de suas áreas de influência e para combater possíveis revoluções comunistas, o governo dos Estados Unidos concedeu apoio político e econômico a diversos regimes autoritários em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, no Chile e na Argentina, entre as décadas de 1960 e 1980, período das ditaduras latino-americanas. Então aqui nós podemos fazer um parênteses. Em função desse processo de histeria coletiva e de perseguição massificada, a política externa do Departamento de Estado e das lideranças políticas que controlavam a sucessão de governos nos Estados Unidos se dava com o objetivo de financiar golpes de Estado em países da América Central e da América Latina. Isto é, financiar grupos que pudessem organizar mobilizações sociais para derrubar os seus governos, para derrubar os seus presidentes do poder, e por meio dessa ação, por meio do golpe de Estado, assumir o poder e passar a controlar a força do Estado de maneira ditatorial. Considerava-se que essa estratégia de implantação de regimes ditatoriais na América Latina, desde que fossem ditadores
favoráveis à manutenção do sistema capitalista seria favorável aos interesses estadunidenses na América Latina, na medida em que, ao implantar essas ditaduras, mantinham o território como um mercado consumidor de manufaturas estadunidenses, um mercado consumidor de crédito e, portanto, de empréstimo e cobrança de juros, e um território passível de ser uma zona de reinvestimento, portanto, de reacumulação de capital para a burguesia estadunidense, né, através da implantação de empresas multinacionais nos territórios dos países latino-americanos. Portanto, esses regimes ditatoriais, né, essas ditaduras militares implantadas no Brasil, na Argentina, Chile, países da América Central e outros países da América do Sul, significaram regimes autoritários, regimes de força, cujos estrategistas e cujos controladores faziam uso da força militar para combater quaisquer grupos que criticassem ou que fizessem a mínima crítica às condições sociais pelas quais viviam camponeses, operários e serviçais destes países. Toda e qualquer crítica era considerada uma atitude de insubordinação aos militares, ao governo militar, e, portanto, o indivíduo era declarado inimigo da pátria e passava a ser perseguido. Não raro eram presos e tinham todos os seus direitos e liberdades fundamentais violados. O objetivo, como eu disse, era conter qualquer possibilidade de organização autônoma dos trabalhadores, dos intelectuais e dos artistas em função da crítica ao sistema social dessas sociedades, ou a crítica ao próprio sistema capitalista. Ou não especificamente em relação ao sistema capitalista, mas aos moldes capitalistas pelos quais os países latino-americanos eram organizados, na medida em que esses países tiveram um passado colonial a partir do qual a distribuição da terra, por exemplo, se deu com base no latifúndio, né? E o que isso significa e que herança histórica isso gerou. Como colônias, nesse passado colonial, os países da América Latina foram estabelecidos como países cujo território, cujas terras foram organizadas em função do latifúndio, a grande propriedade da terra nas mãos de muitos poucos, e a imensa maioria da população submetida à escravidão. Conforme a escravidão é abolida, conforme esses países deixam de ser colônia e se tornam países politicamente independentes, no caso do Brasil, por exemplo, essa herança colonial, essa herança histórica permanece. As terras continuavam nas mãos de muitos poucos, poucos com muita terra e muitos sem terra nenhuma. A crítica, a mínima crítica a essa distribuição desigual da propriedade da terra já era considerada uma atitude de subversão da ordem. Se você fizesse uma crítica mínima apenas à estrutura de distribuição da terra no Brasil, ou na Argentina, ou no Chile, ou nos demais países que passaram por golpes de Estado e nos quais foram implantadas ditaduras militares, apoiadas, financiadas e, não raro, organizadas pelo Departamento de Estado estadunidense, era considerada imediatamente uma atitude de insubordinação.
e como uma atitude de insubordinação era classificada como subversiva. E ao ser classificada como subversiva, automaticamente o cidadão era considerado um inimigo do regime, um inimigo da pátria e podia ser preso apenas por expressar uma opinião a respeito da distribuição da propriedade da terra, por exemplo, ou apenas por ler uma obra cujo autor fizesse uma crítica ou uma análise a respeito da distribuição da propriedade da terra num país como o Brasil. A simples leitura de uma obra desse caráter já era considerada um ato de subversão, passível, portanto, de prisão. Então, este era o contexto dessas ditaduras latino-americanas que foram citadas na apostila, nessa passagem da apostila. Foram ditaduras militares, chefiadas por militares, que se alinhavam ideologicamente aos interesses e às necessidades dos capitalistas da burguesia estadunidense, com o objetivo de impedir que houvesse, como ocorreu em Cuba, em 1959, uma revolução ou uma mobilização política que modificasse a estrutura político-econômica vigente nesses países, os regimes políticos vigentes nesses países, como no Brasil, por exemplo, que eram regimes políticos organizados em torno de regimes constitucionais que garantiam a existência da propriedade privada como um direito constitucional e como dever de proteção e de asseguramento por parte das instâncias do Estado. Esse aspecto relacionado à disputa militar, política e econômica entre União Soviética e Estados Unidos, e a maneira pela qual essa disputa se refletiu nos países latino-americanos por meio da implantação de golpes de Estado chefiados por militares e a implantação, portanto, de regimes ditatoriais na América Latina, por meio do investimento, do fomento e da organização do governo dos Estados Unidos da época, ou dos governos dos Estados Unidos da época. Ficou claro para vocês? Algo que vocês não tenham entendido? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer para nós encerrarmos a aula. Não se esqueçam que o link para registro de presença nessa aula está aqui no chat. Eu interrompi agora a exibição. Coloquei aqui mais uma vez o link para o registro da presença. Basta vocês clicarem no link e registrarem a presença através do Google Forms. O Antônio Aquino perguntou: isso pode se repetir com essas manifestações? A resposta é claramente sim. Alberto, bom dia. Tatiane Pereira dos Santos, registre sua presença através do link. Como faço para assinar a lista de presença? Williane. Clique no link, acabei de postar aqui no chat. Qual era a importância do Brasil na segunda... do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial? Eu imagino que essa seja a pergunta que você escreveu aqui, o Renato Amaro. Bom, o Edna Toledo está apresentando. Ela clicou no lugar errado, Edna. Interrompa a sua apresentação.
Edna, você clicou no lugar errado. Eu vou passar a apresentar aqui porque... Aí. Bom, interrompi a apresentação. O Renato perguntou qual a importância do Brasil na Segunda Guerra. Bom, a importância do Brasil foi enviar tropas para lutarem em territórios da Itália contra forças do exército nazista da Alemanha. Também concedeu aos Estados Unidos bases militares em estados do Nordeste, nas quais os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos manteve bases como suporte estratégico para a sua marinha, que combatia no Pacífico contra diretamente as tropas e a marinha japonesa, do Japão Império, que era aliado da Itália e da Alemanha, as potências do eixo. Então, essa foi a importância, foi o esforço, ajudou no esforço de guerra, enviando combatentes que combateram diretamente na guerra, embora não fosse um destacamento muito numeroso, mas mesmo assim teve a importância de enviar tropas e combater ao lado dos aliados, portanto ao lado da União Soviética, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e dos demais países que faziam parte da aliança contra as potências do eixo, né? Contra a Alemanha nazista, o Japão imperial e a Itália fascista, contra o nazifascismo diretamente. Essa foi a importância. Ok, Fabrício, Rafaela pergunta, esse estudo foi mais para os alunos do ensino médio? Sim, hoje foi para os alunos do ensino médio, porque os do fundamental, quando chegarem ao médio, também, né, terão condições de aproveitar o conteúdo. Sábado que vem haverá uma nova aula online e aí eu utilizarei a apostila do ensino fundamental, com conteúdos do ensino fundamental, mas que podem ser aproveitados por todos, porque são conteúdos que têm similaridade. Ok? Então, eu vou encerrando a aula aqui por hoje. Não se esqueçam de registrar a presença antes